Olá pessoal, bem-vindos à Academia Qualiseg. Meu nome é Jaciara Marques e antes de nós iniciarmos o nosso tema de hoje, vem a nossa reflexão, né? Se você puder, fique em casa. Mas se você precisa fazer uma atividade essencial como a minha de hoje, não esquece de fazer uso das máscaras, higienizar as mãos. Inclusive fiz isso antes de iniciar esse vídeo, que inclusive me deu maior liberdade, por exemplo, até de manusear a minha própria face, porque as mãos estão muito bem higienizadas. Medidas simples como essa de usar máscara, higienizar as mãos, pessoal, faz com que a gente consiga conter essa pandemia. Então você está ajudando você, a mim e a todas as outras pessoas. Isso é extremamente importante. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre controles operacionais. No vídeo anterior falamos sobre análise de risco e no vídeo anterior ao anterior, nós falamos do levantamento de perigos. E aí, nós tivemos ou não uma alteração dos controles operacionais da nossa empresa nesse momento de pandemia? O que vocês acham? Bom, está sendo muito comum nesse momento de pandemia nós precisarmos refazer as nossas análises de risco. Isso porque nós precisamos entender dentro das nossas atividades e fazer a identificação do perigo. E que perigo é esse? É o perigo realmente que a pandemia nos trouxe, de contaminação dos nossos colaboradores por essa doença que até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem uma vacina, não tem uma cura definitiva e que tem aí diversas perguntas que a ciência, com todo o seu arcabouço, busca responder. Bom, se eu tenho esse perigo que é inerente, por exemplo, à realização da minha atividade hoje, porque as pessoas vêm de casa para o ambiente de trabalho, elas podem vir portando esse vírus e levar à contaminação de outras pessoas, é necessário que a gente analise esses riscos. E no vídeo anterior eu falei exatamente isso. Nós vamos avaliar o risco, vamos analisar o risco, baseado na probabilidade, na frequência e no grau de severidade que nós sabemos que no caso da nossa pandemia é muito alto, né? No caso dessa doença é muito alto. Agora fica a pergunta, depois que eu identifico esse perigo, analiso o risco, como é que eu faço então? Eu tenho que estabelecer as medidas de controle. Lembre-se que o levantamento do perigo e a avaliação do risco está lá no requisito 6, por exemplo, da ISO 45001, que é a norma de gestão de saúde e segurança ocupacional de referência nesse momento. Ou seja, está na minha etapa de planejamento. E agora, quando eu faço esse planejamento, o que é que eu devo fazer? Eu devo adotar medidas de controle. Então, eu vou para o requisito 8 da norma. Então, que medidas de controle são essas? Por exemplo, eu, nesse momento, estou parado no estacionamento de um dos meus clientes, aguardando para iniciar uma atividade. E desde o momento que eu saí da minha casa, da minha porta, que eu peguei o elevador, eu já estou fazendo uso de máscaras. Essa é uma medida de controle individual. E por que a gente está fazendo uso de uma medida de controle individual? Porque nesse momento, infelizmente, eu não consigo eliminar o risco, eu não consigo substituir esse risco, eu não consigo ter uma medida de controle de engenharia para esse risco. Eu não consigo ter uma medida administrativa como um treinamento, uma proteção, um procedimento. E aí me cabe apenas o uso do EPI. Sim, pessoal, nós estamos falando da hierarquia do controle da ISO 45001. As medidas de controle, elas devem seguir essa hierarquia. E na hora que você estiver adotando as medidas de controle da Covid, por exemplo, aí na sua empresa, é muito importante você atentar para essa hierarquia. Vou dar um exemplo muito simples. Algumas organizações elas estão conseguindo adotar o trabalho home office. Estão substituindo a atividade presencial pela atividade não presencial. Ou seja, estou atuando no segundo nível da hierarquia do controle. Eu não consigo eliminar ali o perigo totalmente, mas eu consigo substituir a atividade ao ponto de reduzir a exposição. Ou seja, estou num nível muito interessante de controle. Porém, eu tenho atividades como a que eu vim fazer hoje, por exemplo, que elas não podem ser feitas à distância.
E aí eu preciso fazer o uso de um controle operacional baseado no uso do EPI, que é o meu caso nesse momento. Então é muito importante que, baseado nos perigos que você identificou, na análise de risco que você fez, você estabeleça os controles operacionais. É por isso que as medidas dentro das organizações elas estão sendo tão fortes, como o uso da máscara, como eu já falei, higienização das mãos, conscientização dos colaboradores, a adoção de práticas diferentes, como, por exemplo, reorganização do trabalho, inclusive com essa tendência muito forte do home office, que eu acredito que veio, inclusive, para ficar, mais do que nunca, né? Já tínhamos algumas organizações, hoje cada vez está mais forte, dentre outras medidas. Então, a adoção dos controles operacionais é fundamental nesse momento para que a gente garanta um maior controle sobre essa pandemia. E aí, é sempre bom lembrar que o controle operacional, para que ele aconteça efetivamente, ele precisa de você. Ele precisa da tua conscientização, ele precisa da tua atuação. Você entendendo que é aquele controle que vai minimizar aqueles riscos e vai fazer toda a diferença na vida tua e das outras pessoas. Mais uma vez, um forte abraço. Bem-vindos aqui à Academia Qualiseg. Espero vocês em outros vídeos. Até mais.